Você sabia que antes de chegar à fase de alfabetização existem algumas habilidades que o teu filho precisa ser estimulado? Muitas vezes as crianças chegam à idade de 6 anos e os pais já querem que ela leia ou que ela escreva. E essa criança não tem algumas habilidades necessárias para esse período da alfabetização. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se esse assunto já te interessa, se inscreva no meu canal para aprender mais sobre esse tema. O que a criança precisa aprender antes de ser alfabetizada? Tem algumas coisas que são muito importantes a criança aprender para quando chegar lá no período da alfabetização, isso ser uma fase melhor para ela. Mesmo assim, são pré-requisitos importantes, que são obrigatórios, que são necessários que essa criança saiba. E nesse vídeo eu vou trazer 3 delas que são extremamente importantes: a estimulação tátil, a estimulação auditiva e a estimulação visual. Precisamos entender que o processo para a alfabetização inicia lá quando essa criança ainda é um bebê. Quando essa criança ainda é um bebê, ela precisa ser apresentada à comunicação. Ela precisa que leiam livros para ela precisa ter contato com livros, mesmo que esses livros tenham apenas imagem. Então, aproveite da curiosidade que a criança tem nos primeiros anos de vida. Ela quer conhecer tudo, ela quer pegar tudo, sentir as coisas. E isso é importante para o seu desenvolvimento motor, seu desenvolvimento cognitivo e organização dos seus pensamentos. Lembre-se que a criança até 2 anos está no período, na fase sensório-motor. E por isso ela vai aprender as coisas por meio dos sentidos, das sensações e ações dos movimentos. Antes de ser alfabetizada, a criança precisa ouvir muitas palavras, então entra a audição. A criança precisa ver muitas imagens, entra a visão, e ela precisa falar muitas palavras, a questão motora da fala. Então, a primeira parte, a estimulação visual. Mostre muitas imagens para essa criança, dê muito acesso a ela a livros, para que ela veja figuras diferentes, mostre as coisas no real, no concreto, em casa. Aponte para ela a geladeira, aponte e fale o nome do que é aquilo, aponte para ela o copo, mostre para ela o copo real, segure na sua mão e fala o nome, a colher, o nome dos brinquedos, do restante dos móveis da casa, imagens de animais, quando estiver andando na rua, as plantas, aponte e vá falando o nome dessas coisas desde pequenininho. Isso é importante para que o cérebro dessa criança registre o que é aquilo. Ela registre aquela imagem com aquele nome que ela ouviu. E assim, quando ela receber um comando seu, futuramente, ela vai saber ir lá e pegar. Por exemplo, fulano, pegue a bola para a mamãe. Ele vai vir a imagem na cabeça dele do que é uma bola e ele vai lá buscar essa bola e vai trazer essa bola. E a partir dessa informação, ele também vai saber desenhar aquilo. Ele vai ter uma imagem na sua memória, na sua mente, e ele vai replicar aquele desenho. Por exemplo, uma bola. Vai conseguir replicar porque ele conseguiu guardar, armazenar no seu cérebro como que é o formato, como que é aquele objeto. Pode até ser que ele não replique igualzinho, mas vai procurar replicar o mais parecido possível de acordo com a faixa etária. E conforme essa criança vai crescendo, sendo estimulada, tendo um ambiente rico, essa réplica, esse desenhar vai melhorando. E a segunda parte importante, estimulação auditiva. Na primeira dica, na estimulação visual, também teve a auditiva porque você foi apontando e falando o nome de cada objeto. Mas aqui
você pode acrescentar a leitura de livros, você pode ler o livro para a criança, você pode deixar com que essa criança faça essa contação de história para você, ou em vez de ter o livro ali na mão, você pode contar uma história, inventar uma história de acordo com a faixa etária da criança, usando termos, falas, palavras na sua contação de história que essa criança já conheça. Conte uma história de algo que ela já conheça. Por exemplo, se ela conhecer animais, conte uma história que tem algum animal que ela conheça, ou alguma história que tenha ela, a mamãe, o papai, se tiver algum irmão. E aí você também dá, como eu já disse, essa liberdade para a criança recontar essa história ou recontar essa leitura que você fez a partir de um livro. E a terceira parte que é importante para a criança ter habilidade antes de ser alfabetizada é a estimulação tátil. Recortar e colar, encaixar e desencaixar, abrir e fechar, empilhar e desempilhar, puxar, empurrar, amassar, jogar, pegar. As mãos dessa criança precisam estar em movimento. Isso é importante porque vai estimulando o cérebro dessa criança a formatar as ideias, formar e organizar os seus pensamentos, o que contribuirá na alfabetização. Pois quando a criança ouvir o nome de uma letra ou o som da letra, ela já vai ter essa capacidade no cérebro dela de vasculhar e trazer essa imagem dessa letra, do som que ela ouviu ou o nome da letra que ela ouviu, e assim ela vai conseguir replicar, ela vai conseguir desenhar no papel aquela letra solicitada ou aquela palavra solicitada, porque o cérebro dela já sabe fazer essas formatações, essas organizações. Um material bem interessante de deixar disponível para a criança, para ela brincar, e você pode começar a usar isso daqui a partir de 3, 4 anos, ou a partir do momento que a criança começar a se interessar pelas letras, pelas palavras, é o alfabeto móvel. E você tem um alfabeto móvel em plástico, tem alguns alfabetos móveis em madeira, a questão da textura. Eu acho mais interessante o alfabeto móvel em madeira. Como aqui na minha cidade não tinha e eu precisava, eu peguei o de plástico. Então, aqui a ideia não é para que a criança olhe e já aprenda o nome da letra ou o som da letra, mas é para ela ter esse contato, essa textura, esse contato, já ir olhando e reconhecendo o formato. É para ela ir tocando e já conhecendo ele. E uma outra sugestão de alfabeto é esse em EVA, que é como se fosse um quebra-cabeça. E aí você pode inicialmente pegar as vogais. E aí você retira e começa a fazer uma atividade de pareamento para a criança olhar o formato e procurar qual que é o formato igual. E aí você vai fazer isso conforme o interesse da tua criança. Essa atividade aqui, aproximadamente entre 3 anos, 4 anos, a criança já consegue começar a fazer essa questão do pareamento, de olhar o formato e encaixar no lugar igualzinho ao desenhinho, a forma dele. Também é muito interessante esses. E uma indicação de livro. Esse livro, que se chama Fala Bebê, é um livro que foi produzido por uma fonoaudióloga, a fonoaudióloga Juliana Trentini, e é um livro bem legal que traz coisas para as crianças que estão começando a aprender a falar. E eu não vi nenhum livro tão bacana como esse. Por quê? Porque até 3 anos as crianças têm dificuldade de entender informações abstratas e muitos desses livros trazem questões que elas ainda não vão entender, como espaço, por exemplo. E esse daqui, ele é interessantíssimo para crianças de até 2 anos e depois também dá para continuar olhando. Ele só tem imagens e ele traz imagens concretas. E esse livro é bem legal porque ainda tem o QR Code que você pode entrar e a própria fonoaudióloga ensina como você pode fazer a aplicação desse livro. Então vale a pena o investimento. É vendido pela editora Mutt. Então depois vocês pesquisam
É um investimento muito bom. Vai ajudar muito, inclusive, você na estimulação com o teu filho para a fala. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você quiser uma segunda parte desse vídeo na qual eu trago sugestões de atividade para você fazer, conta para mim nos comentários. Dependendo, se vocês precisarem muito de dicas como essa, de dicas de atividade para poder ajudar, eu vou fazer um segundo vídeo para dar essas dicas e com coisas práticas e fáceis que vão ajudar a preparar as nossas crianças para o período da alfabetização. Eu te aguardo nesse vídeo. Beijinhos, até a próxima, tchau!